Quero começar lendo com você lá em 2 Samuel 23, 5. Amém? Tá um pouquinho diferente aqui, mas a gente vai... Bom, pois não é isso o que Deus fez com a minha casa? Sim, Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente Ele fará florescer completa segurança e tudo quanto desejo. Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Pai, muito obrigada, Jesus, por essa noite. Muito obrigada pela oportunidade de estar, Senhor, mais uma vez diante da Tua plataforma para ministrar a Tua palavra. Que Tu possa ministrar aos nossos corações, Senhor, o quanto nós somos amadas e o quanto a Tua aliança está firmada em nós e através de nós, Senhor. Muito obrigada por essa noite, que Tu se faça presente, Espírito Santo, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Bom, a palavra aliança do hebraico, ela quer dizer berit. E ela significa um pacto, um acordo, um compromisso. Ai, obrigada, eu já estava aqui. A gente brinca que quando a Elisa começou a pregar, ela ficava nervosa, como todo mundo, né? E ela ficava assim, ó. Deus te abençoe. Amém. Não conseguia beber água. Mas a aliança no hebraico, ela significa isso. Berit, é um pacto. Então, quando Deus está fazendo uma aliança com alguém, Ele está fazendo um pacto com essa pessoa. Ele está firmando um compromisso com essa pessoa. E durante a Bíblia, a gente pode ver Deus fazendo alianças com vários homens e mulheres, principalmente no Velho Testamento, a gente vê muito isso, né? O Senhor fazendo aliança com Noé, Abraão, Moisés, enfim, temos uma lista gigantesca. E quando Deus ele firma essa aliança, Ele está fazendo um compromisso com essa pessoa. A gente vê isso porque o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Deus não é um Deus de poucas palavras. Deus não é um Deus que vai te falar e amanhã Ele vai desfalar. Às vezes a gente vê isso, né? Nossa, pastora, Deus falou comigo. Aí amanhã Deus não falou mais. Eu falo, gente, que Deus é esse, né? Que fala e desfala. O nosso Deus não faz isso. Talvez às vezes a gente se confunda. Às vezes a gente ouve do nosso coração, porque o nosso coração realmente ele é enganoso. Mas Deus, Ele é um Deus de aliança. O nosso Deus, Ele é um Deus íntegro. O nosso Deus, Ele é um Deus sério. Sabe quando você conhece uma pessoa... Falam muito de antigamente da palavra do fio do bigode, né? E quando as pessoas, os homens faziam um acordo, não tinha contrato, não tinha assinatura. Era a palavra que valia, né? E aquele compromisso era estabelecido diante daquela palavra, no fio do bigode. E Deus, Ele é... assim, a sua palavra é o que vale. A sua palavra é o que conta. E aí ali no versículo que nós lemos, Davi vai dizer assim: Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Isso quer dizer que independente das circunstâncias, independente do que aconteça, a nossa aliança com Deus, ela é firmada e garantida em todos os aspectos da nossa vida. Independente de onde nós estivermos, com quem nós estivermos, o que nós estivermos fazendo. Se nós temos uma aliança com Deus, essa aliança é firmada e garantida. Nós temos a garantia de que Ele fez uma aliança conosco. E isso diz respeito muito à fidelidade de Deus com a sua palavra. Porque se Ele diz, Ele é fiel para cumprir. As meninas cantaram agora. Eu falei para você que o louvor confirmou toda essa palavra hoje, né? Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus fiel para cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Esse é o nosso Deus. Esse, ó, Alelon, cadê a líder do Alelon, a pastora do Alelon? Esse é o Deus que eu e você precisamos conhecer.
Um Deus que fala e cumpre. Um Deus que promete e realiza. Então, se você tem uma promessa, se você tem uma aliança com o Senhor, talvez você esteja esperando há 5 anos, 10 anos. Não importa quanto tempo você precisa esperar. Ele vai cumprir. Esse Deus vai cumprir. O mesmo Deus que te prometeu vai realizar. Nunca espere que o Senhor diga assim: opa, esqueci. Vamos deixar para lá. Esquece. Vamos ao próximo capítulo. Vira a página, amiga. Não. Deus escreve tudo. Põe um ponto final. E aí sim Ele vai virar a sua página. Ele não vai deixar nada para trás. Ele não vai esquecer de nada que Ele te prometeu. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. E para que haja uma aliança precisa haver fidelidade. Quando nós nos casamos diante do altar, a gente promete ser fiel. Um casamento exige fidelidade, amém? Todo e qualquer relacionamento exige fidelidade. E nós precisamos honrar isso. E Deus, Ele é um homem, Deus, Ele é fiel e Ele mostra isso. E a fidelidade nada mais é do que, a longo prazo, honrar esse compromisso que nós fazemos. A aliança nada mais é do que a fidelidade, ela é a constância em honrar esse compromisso ao longo do tempo. Lá em Deuteronômio 7:9 vai dizer assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Gente, que coisa mais linda isso aqui. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é. A gente não pode duvidar, porque Ele é aquele que confirma, que garante a sua aliança, que mantém a sua aliança. E se tem uma coisa que a gente nunca vai poder duvidar, é da promessa, é da palavra de Deus. Ele é fiel com aquilo que Ele promete, com as alianças que Ele faz, amém? E essa fidelidade de Deus, ela precisa servir de exemplo para mim e para você. Lá em Gálatas 5:22 vai falar sobre os frutos do Espírito. Nós já passamos aí um ano, acho que foi 2024, que a gente falou sobre os frutos do Espírito. E um deles é a fidelidade. E eu e você, como filhas de Deus, que carregamos o Espírito Santo dentro de nós precisamos expressar esses frutos na nossa vida. E um deles é a fidelidade. E nós, durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, nós fazemos muitas alianças. Alianças de amizade, aliança com a nossa família, aliança com o nosso marido. Nós temos muitas alianças. E a gente precisa ter o Senhor como nosso modelo, para honrar as alianças que nós fazemos ao longo da nossa vida. Porque as nossas alianças, elas são com pessoas, e pessoas erram, pessoas falham, pessoas frustram expectativas. E quem a gente precisa ser num momento como esse? A gente precisa ser como o nosso Deus, que exala, que expressa amor, que estende a mão, que a gente seja aquelas mulheres que têm compaixão. Sabe, todo mundo apedrejando. Ah, não, mas ela devia ter feito desse jeito. Devia ter feito de tal jeito. Não, calma, vamos conversar. O que aconteceu? Eu, como uma mulher de Deus e uma mulher que tem os frutos... Amém, né? Estou falando assim, nós, né? Tem os frutos do Espírito. O que eu preciso fazer? Eu preciso estender a mão. Eu preciso ser essa mulher que honra a aliança que eu tenho. Eu tenho uma aliança com a minha amiga Bispa Elisa. A gente caminha junto. Mas quando é que eu vou honrar essa aliança? Quando ela não está comigo. Porque se alguém fala, eu preciso defendê-la. E aí sim eu estou honrando a minha aliança com ela. Porque mesmo quando a gente não está do lado, e alguém vem falar: gente, tu viu o que a Bispa Elisa fez? Eu falo: não vi. Mas assim, conheço ela, sei que ela não faria isso de maldade. E aí depois eu chamo ela e falo: amiga, o que aconteceu? Tá tudo bem? Mas quando nós temos uma aliança, nós precisamos honrar esse compromisso, assim como o nosso Deus faz. Nós precisamos defender, sim, que nós sejamos encontradas filhas fiéis, esposas fiéis.
amigas fiéis. Hoje em dia, gente, é tão difícil a gente ter uma amizade, né? Uma amizade de verdade, que tu sente verdade no que a pessoa fala, que tu não precisa desconfiar ou que a pessoa vai te trair o tempo todo, não. Que a gente venha quebrar esse... tudo na mesma moeda, sabe? Hoje em dia no mundo é muito assim, né? Me tratou mal, vou tratar mal também. É muito fácil isso. É muito fácil a gente retrucar da mesma forma como a pessoa nos trata. Mas e ser diferente? E honrar com as alianças que nós temos. E honrar com o compromisso que Deus nos ensinou a ter. Que nós sejamos essa geração de mulheres. Mulheres que caminham umas com as outras. Que defendem umas às outras. Que honram umas às outras. E não por bajulação, não por falsidade, mas por amor e entendimento de que Deus nos ensina a ser assim. Ele é o nosso maior modelo. E a gente vê na Bíblia Deus fazendo alianças e cumprindo até hoje. A aliança de Deus, ela é eterna. Davi fala, Deus fez uma aliança eterna comigo. Não é falar eu te amo essa semana e semana que vem a gente não se fala mais. Não, como assim? A gente tem uma aliança, vamos resolver. Vem cá, deixa eu te ajudar. Deixa eu te mostrar o amor que Deus me ensinou a ter. Errou? Tá bom. Senta aqui, vamos conversar. Mas não, a gente não tem mais paciência. Errou? Tá bom. Não quero me comprometer, não quero comprometer a minha imagem. Não quero mais andar com essa pessoa porque ela errou. Gente, e a aliança que vocês fizeram semana passada? Às vezes a aliança de 10 anos atrás, 20 anos atrás. Amizades que enquanto estava bom a gente honrava e aí ficou ruim, e aí agora? Não precisa mais? Que nós sejamos encontradas mulheres fiéis nessa geração, gente. Aonde os princípios são corrompidos, aonde os relacionamentos não valem mais, aonde alianças são quebradas a qualquer momento. A gente pode ver isso num casamento. A gente vive num tempo onde a taxa de divórcio é a maior de todas. Eu não cheguei a pesquisar sobre isso, sobre o percentual exato, mas a gente vê hoje em dia o quanto as coisas estão sendo banalizadas, o quanto estão sendo perdidas. Ai, não gosto mais dele, fez qualquer coisa para mim, tchau, obrigada, vou procurar outra pessoa. Como assim? Você fez uma aliança com essa pessoa diante de Deus, diante dos homens. Você assinou um papel, selou no céu, e agora? As pessoas desprezam demais. Nada mais tem o seu valor. As amizades não têm mais o seu valor. O casamento não tem mais o seu valor. Gente, vamos... Em nome de Jesus. A gente sabe que existem situações onde não tem o que fazer realmente. Às vezes precisa de uma denúncia. Tudo bem, a gente entende. Mas vamos ser um pouquinho mais fiel. Vamos dar um pouquinho mais de valor para as alianças que nós temos. Em nome de Jesus, vamos honrar o Senhor como nosso modelo. Vamos enxergar Ele como o principal modelo da nossa vida para as alianças que nós temos. Ele é o nosso maior e principal modelo. Amém? Você está com uma amiga aí do seu lado? Amiga de aliança? Olha para ela e fala assim, amiga, eu te amo. Tu é especial para mim. Vamos renovar nossa aliança hoje. Mesmo que você erre, estamos juntos, vamos se ajudar. Talvez se você não tenha ninguém do seu lado, já procura alguém, já vamos fazer uma aliança do jeito certo. Gente, como é bom a gente caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito, que nos ensinam e que realmente dão valor a esse compromisso, né? A gente... Toda semana depois ou antes do Confra, a gente se reúne na casa de alguma das meninas ali da liderança e a gente brinca que não é terapia, mas é terapêutico. E ontem, por sinal, foi dia do amigo. E como é bom a gente ter amigo, como é bom a gente caminhar com pessoas que nos ajudam, que nos amam, que nos auxiliam. E como é difícil.
a gente tirar um tempo no meio da correria para nos encontrarmos com as nossas amigas. Não é? Filho, casa, marido, as meninas aqui, trabalho, faculdade. Ai, amiga, vamos se encontrar. Eu tenho um grupo de amigas, é eu e mais duas. E aí a gente fez um combinado, que pelo menos no aniversário de cada uma, 3 vezes por ano a gente tem que se ver. Tipo assim, é tão difícil encaixar. Mas, gente, como isso é importante, a gente tirar um tempo para valorizar quem está do nosso lado. A gente dedicar tempo para se comprometer, se conhecer, se alinhar, ajustar um pouquinho a aliança ali, dar um brilho. Isso é muito importante. Então, se você está vivendo a sua vida aí no meio da correria e não tem tirado tempo para sair um pouquinho com as suas amigas, faça isso. Eu não sei nem porque que eu estou falando isso, tá, gente? Porque não tinha nada a ver com o script aqui. Mas sai para tomar um café, sai para jogar papo fora, sabe? A gente precisa tanto disso, como a gente diz, não é terapia, mas é muito terapêutico. A gente fica horas rindo, falando umas coisas nada a ver, gente. A gente ainda brinca que quem acha que a reunião do Confra é mega espiritual não tem nada a ver. É a nossa aliança sendo firmada. Amém? Você vai tirar um tempinho para tomar um café com a sua amiga, para conversar, para honrar com as alianças que Deus te deu. E existe uma aliança que eu quero falar com você nessa noite. Uma aliança de Deus com o seu povo. E é nessa aliança que nós vivemos até hoje. Lá em Jeremias 31, do 31 ao 33, vai dizer assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Essa é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Lá em Lucas 22:20 vai dizer assim: da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado em favor de vocês. Mateus 26, do 27 ao 28 vai dizer: em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos seus pecados. E aqui a gente chega na nova aliança. Essa aliança que Jesus veio, Ele foi perfeito, Ele não errou, Ele não falhou, Ele caminhou conforme ditava as leis. E aí Ele morreu numa cruz por mim e por você. O sangue de Jesus foi derramado pelo perdão dos nossos pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse uma promessa. Essa promessa que eu li para vocês, que dizia lá em Jeremias, em Lucas, em Mateus, em diversos textos bíblicos, Jesus vai falar sobre a nova aliança. E a crucificação de Jesus, ela revela o maior ato de amor que nós poderíamos receber. A maior expressão de amor que eu e você poderíamos conhecer é a crucificação de Jesus. Ali Ele nos mostra o seu amor. E aqui a gente conhece a maior aliança que Deus poderia fazer comigo e com você: o seu amor. Através do seu sangue. E essa é a nova aliança. E é através desse sangue derramado que hoje nós somos livres. É através desse sangue derramado que hoje nós temos total acesso ao Pai. É através desse sacrifício que hoje eu e você temos a vida que temos e somos quem somos. Estamos aqui graças a isso. E essa é a maior aliança que Deus poderia fazer comigo e com você.
E algo muito interessante é que nas alianças de antigamente, do Velho Testamento, né, que a gente vê Deus fazendo uma aliança com Noé, e aí Noé precisa construir uma arca para que essa aliança seja cumprida, seja selada. Deus faz uma promessa uma aliança com Abraão, e Abraão precisa fazer um grande sacrifício, sair do meio da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Moisés precisou quebrar o medo de liderar um povo. Moisés era muito medroso, gente. A gente também é um pouquinho, né? Ele precisou quebrar esse medo de falar, de estar à frente. Esther precisou se apresentar diante de um rei, mesmo sem saber se ela morreria ou se ela viveria, para que cumprisse a aliança que Deus tinha com ela. E o mais doido de tudo isso é que eu e você, a gente só precisa dizer sim. A gente não precisa construir uma arca. A gente não precisa sair de onde a gente está sem saber para onde a gente vai. A gente não precisa arriscar a nossa vida para saber se Deus é fiel ou não. A gente só precisa dizer sim, Senhor, eu te aceito como meu suficiente Senhor e Salvador. Essa é a única coisa que Deus nos pede para selar a nossa aliança com Ele. Para que nós possamos receber a aliança dEle através do seu amor e daquele sacrifício que Ele fez na cruz. Tudo isso é tão simples, é tão puro, é tão genuíno, que a gente fica até assim, meu Deus. Mas eu preciso fazer mais, eu preciso pagar por isso. E aí lá em Apocalipse 3:20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Por que cear? Porque quando a gente ceia com o Senhor, a gente entende o valor do sangue dele. E a gente é lavado e remido por esse sangue. E aí ele entra e invade o meu e o seu coração. Através do nosso sim. Sim, Senhor, pode entrar. Tu estás batendo na minha porta, pode entrar. Eu te aceito, eu te quero. E a gente só consegue dizer sim porque Ele nos amou primeiro, porque Ele disse sim primeiro. Ele só quer o meu e o seu sim. Lá em Jeremias 31 vai dizer assim: porei a minha lei, a gente leu antes, né? Eu só vou repetir. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que nós precisamos já está dentro do nosso coração. A gente não precisa provar nada para o Senhor. A gente não precisa pagar nada pelo sacrifício que Ele fez, até porque se a gente tentar pagar, a gente vai morrer tentando e nunca vai conseguir. Mas sabe qual é o nosso maior erro? A gente acha que precisa. A gente acha que deve alguma coisa. E aí a gente serve mais, e aí a gente faz mais, e aí a gente se cansa. E aí a gente tenta mostrar uma perfeição, a gente tenta mostrar uma santidade que não existe. Deus sabe quem eu e você somos. Ele sabe que nós somos imperfeitas. Ele sabe que nós falhamos. Nós não precisamos pagar pelo sacrifício de Jesus na cruz. E às vezes involuntariamente a gente faz isso. Uma coisa que eu sempre falo para as líderes do Tamo Junto, quando chega uma líder nova, eu falo assim: olha, não crie expectativas sobre a minha pessoa. Porque às vezes as pessoas esperam de nós uma perfeição que não existe. Eu falo, gente, eu também demoro para responder o WhatsApp. E às vezes eu vou esquecer de mandar mensagem perguntando se está tudo bem. Me dá um alô, me dá um sinal de vida, porque eu também sou gente. E é isso que a gente precisa ter, essa consciência. Todas nós, temos erros. Todas nós falhamos. E a gente vive, às vezes, como se tivesse que pagar alguma coisa para o Senhor, e não. Você não deve nada, já foi pago. E aí lá em Mateus 20, do 1 ao 16, vai falar sobre a parábola dos trabalhadores. Resumindo para você,
era o dono de uma vinha e ele precisava de trabalhadores. E aí ele sai de manhã, às 9 da manhã, ele encontra os primeiros trabalhadores. Ele fala: olha, eu preciso que vocês trabalhem na minha vinha, preciso que vocês façam isso e isso. Ah, tá bom, vamos lá, trabalhar por 1 denário. Esse era o pagamento. E aí ele sai meio-dia, ele sai às 3 da tarde, ele sai às 5 da tarde. E ele faz essa mesma coisa e aí ele chama essas pessoas, esses homens, para trabalhar para ele pelo mesmo denário. E aí quando chega no entardecer, a Bíblia fala que é no entardecer. Entardecer é provavelmente ali o quê? Umas 18 horas? Se ele chamou o pessoal das 5, trabalhou 1 horinha só, né? Bem pouquinho. Ele chama todo mundo e ele começa a pagar pelos que chegaram por último. Então ele dá 1 denário para o das 5, ele dá 1 denário para o das 3, dá 1 denário para o do meio-dia. E quando chega no das 9, ele pensa: gente, quantos denários eu vou ganhar? Que eu estou desde as 9 da manhã trabalhando. E ele ganha a mesma coisa. E ele fala: como assim? Como assim 1 só? Eu estou aqui desde as 9 da manhã, eu trabalhei muito mais. E aí o dono da vinha fala: por que tu te incomodas com o que eu faço com o meu dinheiro? Por que tu te incomodas com a minha generosidade? E essa parábola nada mais é do que a pura graça imerecida do Senhor, nos mostrando que o amor dele independe do que nós fazemos, independe do quanto nós servimos. O Senhor, ele não nos ama na medida do que nós fazemos, ele nos ama incondicionalmente. Não depende de você, você só precisa dizer sim. E aí a gente serve, a gente faz porque a gente ama, porque a gente é grato, mas não porque nós precisamos pagar alguma coisa. Nunca vai ser sobre isso. Nunca vai ser sobre serviço, nunca vai ser sobre circunstâncias. Tem uma música que eu gosto muito e no meio da música tem uma frase assim: os meus esforços não compram Deus. Não importa o quanto eu me esforço, eu não vou comprar o amor dele, ele já me ama. Você consegue entender? Que há 2000 anos atrás ele morreu numa cruz por mim e por você, e ele sabia de todos os nossos erros. Ele sabe, gente, quando a gente tenta dar um jeitinho, quando a gente age com orgulho, quando a gente age com egoísmo, quando a gente faz alguma coisa que externamente, nossa, que lindo, pastora Ede, meu Deus, tu és uma bênção, mas aí o coração dela está todo contaminado, não é nada daquilo que ela queria fazer. Às vezes a gente faz as coisas por interesse, sim, a gente faz. Às vezes a gente faz as coisas para querer alguma coisa do outro. Às vezes a gente sente inveja. A gente julga a irmãzinha, a roupa da irmãzinha. O nosso coração é sujo, gente. E é isso que eu quero que você entenda. Todos nós somos assim. E mesmo assim, você consegue entender que mesmo assim, mesmo vendo a sujeira que existe dentro de nós, Ele escolheu morrer por mim e por você. Para que maior aliança do que essa, gente? Para que maior prova de amor do que essa? E eu não estou falando isso para pesar a sua mente. De nossa, meu Deus, realmente eu sou muito orgulhosa, eu sou muito pecadora. Não é isso. É tão somente para você entender que mesmo a gente sendo assim, Ele nos amou. Mesmo sendo falhos, Ele nos escolheu. Porque não são as nossas falhas, ou os nossos erros, ou a nossa capacidade, não tem nada a ver com isso. Independente de quem eu e você somos, fazemos, temos, Ele tem uma aliança conosco. E que nós possamos honrar essa aliança. E aí a gente honra a aliança do Senhor como? Fazendo por amor, servindo por amor, entendendo que a gente precisa ser grato e que sim, a gente precisa viver uma vida de obediência, sim, a gente precisa entender o que o Senhor está nos direcionando. A gente não pode confundir, como diz o bispo,
essa liberdade com libertinagem. Sim, eu peco, mas o Senhor me transforma todos os dias. Sim, eu erro, mas quando eu digo sim para Ele, Ele transforma o meu coração. Sim, eu erro, mas muitas vezes é tentando acertar. Sim, eu falho, mas muitas vezes é tendo o entendimento de que Deus está me ajustando. Deus está me refinando como uma bela joia. E aí lá em Romanos 8, 38 e 39, como a bispa leu aqui, vai dizer assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe lugar onde eu e você possamos estar que Ele não está. A gente pode estar lá no mais profundo abismo, passando por dificuldades, no meio de um luto, no meio de uma tristeza. Ele vai estar lá. A gente pode estar no mais alto lugar, sendo feliz, tendo paz, alegria, sucesso, no auge da minha carreira. Lá Ele vai estar. Porque Ele está em todo lugar. Essa é a aliança que Ele tem comigo e com você. E agora, como disse a bispa, eu sou mãe de um bebê lindo, gente. Não é porque eu sou a mãe dele, tá? Mas ele é lindo. E aí, quando a gente é mãe, se você é mãe aqui, você vai me entender. A gente compreende muito mais o amor de Deus. A gente consegue entender muito mais o que é esse dar sem querer nada em troca. A gente consegue entender que Ele morreu numa cruz, sem querer nada em troca. Sem querer nada de mim e de você. E aí meu filho chora de madrugada, eu levanto, vou lá, balanço, 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 boto de novo. Chora, balança, 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 bota de novo. E às vezes a gente é assim, chora, e aí o pai vai lá, calma. Vem cá, filha. Ele se abaixa, ele se inclina para ouvir o que a gente está dizendo. Ele se inclina para ouvir o que eu e você precisamos. Ele se inclina para olhar para nós no dia da tristeza, no dia da amargura. Para dizer, eu estou aqui. Ele estende a mão e Ele fala, ei, eu tenho uma aliança contigo. Uma aliança eterna, uma aliança que não se rompe. Que não tem a ver com o que você faz. Tem a ver com quem Ele é, gente. Tem a ver com a generosidade, com a bondade do Pai. Esse é o nosso Deus. Eu quero pedir para o louvor subir. Mas Ele é um Pai que nos fez exatamente como nós somos e nos escolheu exatamente como nós somos. Então para de tentar esconder o que você é. Seja quem você é, e aí Deus vai te transformando, Deus vai te moldando, Deus vai te curando, Deus vai te ensinando. Mas para de tentar se modelar, se moldar uma coisa que Deus não te chamou para ser. A aliança dele é com quem você verdadeiramente é e não com quem você tenta ser ou mostrar ser. Deus faz um pacto, uma aliança, um compromisso conosco. Mas é quem a Alessandra é de coração. É quem a Chay é de coração, não o que ela tenta mostrar ser. Você consegue entender, Fran? Que é o que o seu coração diz, não é o que você fala da boca para fora. Não é o que você tenta mostrar para as pessoas com atitudes bonitinhas, não tem nada a ver com isso. Ele tem uma aliança e um compromisso com quem nós verdadeiramente somos, com quem Ele verdadeiramente nos criou para ser e fazer. Mulher, para de tentar esconder quem Deus te fez para ser. Ele te ama do jeitinho que você é. Ele te ama do jeitinho que Ele te fez para ser.